Pensa aí, qual foi a última vez que apareceu um mal-estar físico? Uma dor de cabeça, um cansaço, alguma coisa no estômago? E qual foi a primeira reação? Imagino que foi, sei lá, pensar num remédio para acabar com o sintoma o mais rápido possível. É o nosso reflexo, né? Mas e se essa dor, essa doença, não fosse uma inimiga para ser derrotada? E se fosse, na verdade, uma mensageira? Essa é a provocação central do material que a gente vai analisar hoje. São trechos do livro Cura e Autoconhecimento, Uma Linda Jornada, do acupunturista Alex da Silva Santos. O livro mergulha fundo nessa conexão, sabe? Entre as nossas emoções e a nossa saúde física. E a nossa missão aqui é justamente essa: desvendar como sentimentos não resolvidos, traumas, preocupações do dia a dia, como tudo isso pode, segundo o autor, se manifestar no corpo. A gente vai investigar essa perspectiva que vê a doença não como uma falha, mas como uma professora, que talvez tenha algo importante a dizer. É uma mudança de perspectiva bem radical, né? Sair daquela pergunta como eu me livro disso para o que isso está tentando me dizer. É um convite para olhar para dentro e não só para o sintoma. Exatamente. Ok, vamos desvendar isso então. A ideia central do livro é parar de lutar contra a doença e começar a escutar. Mas, sendo prático, isso não é incrivelmente difícil? Se alguém está com uma dor aguda, uma enxaqueca daquelas, a prioridade absoluta não vai ser sempre me livrem disso o mais rápido possível, em vez de, sei lá, o que essa dor quer me ensinar. Com certeza. E o autor, pelo que se entende do texto, não sugere ignorar o tratamento convencional ou aguentar a dor de jeito nenhum. A proposta parece ser uma camada a mais de investigação. É um e não um ou. Enquanto se trata o sintoma para ter alívio, se investiga a mensagem. O autor até usa uma analogia ótima para isso. Ele diz que tratar só os sintomas é como... Do vazamento. Essa mesma. É como tapar um buraco na parede sem consertar o vazamento de água. Resolve na hora, a parede fica bonita, mas o problema continua lá, nos bastidores, e vai causar um estrago maior depois. Faz todo sentido. Então, quais seriam esses vazamentos? O que a doença, como mensageira, estaria tentando nos avisar? O livro sugere que as mensagens podem vir de várias frentes, sabe? Podem ser sobre nossos hábitos, a rotina de fast food, as noites mal dormidas, o sedentarismo. Podem ser sobre emoções reprimidas, que é o grande foco do livro, ressentimentos, mágoas, preocupações constantes que a gente varre para debaixo do tapete. Ou até sobre o nosso ritmo de vida. Excesso de trabalho, falta de tempo para si, viver no piloto automático. A doença, nesse contexto, funciona como um alarme, um alerta de que algo fundamental precisa de atenção antes que o sistema entre em colapso. E isso muda completamente a nossa relação com o corpo, né? Ele deixa de ser um campo de batalha onde a gente luta contra a dor, a febre, o cansaço, e passa a ser um parceiro, um aliado. Esses sinais são vistos como comunicação, não como falhas do sistema. É quase como aprender um novo idioma, o corporês. O que nos leva ao conceito de cura verdadeira que o autor apresenta. Para ele, ter saúde não é apenas ausência de doença. É um estado de equilíbrio, de bem-estar geral, uma paz consigo mesmo. A doença, sob essa ótica, deixa de ser uma vilã e se torna, tipo, um trampolim para o crescimento pessoal. O desconforto vira um convite à transformação. É uma visão bem otimista, né? Sim. E é aqui que fica realmente interessante. O livro tem uma frase que resume bem o próximo ponto. O corpo expressa o que não resolvemos na mente. E o autor descreve um caminho de 4 etapas, quase um passo a passo, de como uma emoção não resolvida pode se transformar num sintoma físico. É um processo que geralmente acontece de forma silenciosa, por baixo dos panos, até que o corpo precise, como diz o livro, aumentar o volume. Exato. O primeiro passo é o estresse, é o gatilho, uma experiência emocional intensa, um trauma, que cria, segundo o texto, um nó na nossa energia vital. O segundo passo é o bloqueio de energia. A analogia aqui é de um rio que encontra uma pedra bem grande. A água para de fluir, fica Estagnada. parada. Isso, com as emoções seria a mesma coisa. Quando são represadas, elas criam esses pontos de estagnação no corpo. E aí vem a terceira etapa, o desconforto. São aqueles primeiros avisos que a gente costuma ignorar.
um cansaço que não passa, dores leves que vão e voltam, uma alteração no sono, na digestão. É o corpo mandando um recado em voz baixa, um sussurro. E se a gente não ouve ou finge que não ouve, vem a quarta etapa, a doença. É quando o corpo grita para ser ouvido. O desconforto evolui para algo mais concreto, mais sério. Mas isso levanta uma questão. O livro sugere que toda doença tem essa raiz emocional? Porque é um salto grande dizer que um problema complexo é simplesmente o corpo gritando. Essa é uma nuance importante. Pela leitura, a ênfase na causa emocional é enorme, mas ele não descarta outros fatores. A perspectiva do livro, vinda de um acupunturista, está muito enraizada na ideia de que o desequilíbrio energético-emocional é a semente de muitos adoecimentos. Por isso, a ênfase em liberar esses traumas. A metáfora usada é poderosa. Carregar emoções não resolvidas é como andar com uma mochila cheia de pedras. Drena a nossa energia, pesa nos ombros. Gosto dessa imagem. E quais seriam os benefícios de esvaziar essa mochila? A consequência de fazer essa limpeza é fascinante. O livro lista benefícios diretos. O primeiro é o fortalecimento do sistema imunológico. A ideia é que o estresse crônico, por exemplo, enfraquece nossas defesas. Ao nos curarmos emocionalmente, o corpo responde com mais força. O segundo é um ganho de energia e vitalidade. Essa analogia dos aplicativos em segundo plano que ele usa é perfeita. É exatamente essa sensação. A gente nem percebe, mas a energia simplesmente some. Ele diz que sentimentos negativos são como esses apps, consumindo a bateria sem a gente ver. Ao fechar essas janelas, a energia volta para o que realmente importa. Exato. E essa ideia de fechar os aplicativos emocionais não é só uma metáfora. O autor usa um sistema com milhares de anos para explicar isso na prática. A medicina tradicional chinesa. Ali, esse mapa entre mente e corpo é extremamente detalhado. Sim, o livro se aprofunda muito nisso. A premissa é: tudo começa na mente. A mente é o maestro da orquestra do corpo. Se o maestro está confuso, a música desafina. Emoções negativas como raiva, tristeza ou medo bloqueiam o fluxo da energia vital, que eles chamam de Qi. E a parte mais intrigante que transforma isso numa ferramenta de diagnóstico é que cada órgão está associado a uma emoção específica. Isso cria um mapa para decifrar as mensagens do corpo. O livro detalha esse mapa. Em vez de passar por todos, vamos focar em alguns exemplos que ilustram bem a lógica. Por exemplo, o fígado. Ele é conectado à raiva, à frustração, né? Totalmente. O livro usa duas analogias ótimas. Ele, com raiva reprimida, é como uma panela de pressão prestes a explodir. Ou como o Hulk. Exato. Essa emoção contida, segundo a obra, pode gerar tensão muscular, dores de cabeça na lateral, hipertensão. Por outro lado, quando o fígado está em equilíbrio, ele é a fonte da nossa criatividade, da capacidade de planejar. É o nosso estrategista interno. E o rim? Esse me chamou a atenção pela conexão com uma emoção muito primária. Sim, o rim é o guardião da nossa energia vital. E a emoção que mais o afeta é o medo. Medo da morte, do fracasso, da incerteza. Fisicamente, isso pode se manifestar em dores na lombar. Sabe aquela dor no final das costas? Pela visão do livro, valeria se perguntar: quais medos eu estou carregando? Uau! E simbolicamente, como os rins regem a força dos ossos, o enfraquecimento crônico pelo medo poderia levar a problemas como osteoporose, que o livro interpreta como uma perda de estrutura diante da vida. É uma camada de significado bem profunda. E o sistema digestivo? Ele menciona o estômago e o baço. O sistema digestivo é um prato cheio para essas analogias. O estômago processa não só a comida, mas as experiências da vida. O famoso engolir sapos. Exatamente. É levado a sério aqui. É como se a gastrite fosse um sapo que ficou entalado. Já o baço está ligado à preocupação excessiva. O livro o descreve como uma mãe protetora, que nutre, mas o excesso de preocupação sobrecarrega o baço, gerando cansaço, má digestão. O texto também fala da busca por doces para preencher um vazio, né? Acumulando gordura como uma coberta de segurança.
É um convite à autoinvestigação. Perfeito. Então, depois de apresentar todo esse diagnóstico, essa forma de entender os sinais do corpo, a parte final do livro apresenta o que seria a solução. A solução para a causa raiz de muitos desses problemas, os traumas. Ele apresenta uma ferramenta que descreve como inovadora, chamada Acusferas. Sim, e essa parte é apresentada como uma revolução na cura de traumas. É um ponto bem específico e prático do livro. Pois é, e aí ele entra na parte mais, digamos, surpreendente do livro. Pelo que eu entendi, são pequenas esferas desenvolvidas por um pesquisador brasileiro, Raul Breves, depois de mais de 20 anos de estudo. Elas foram projetadas para trabalhar com a energia do corpo e supostamente regular esses desequilíbrios. A técnica é chamada de IMRT. Terapia de reset mental instantâneo. Se a gente conectar com o que foi discutido antes, a ideia é ir direto na fonte do bloqueio. É tratar o vazamento, não só o buraco na parede. O método de aplicação descrito é o que mais chama a atenção. Então, como funciona? A pessoa precisa reviver o trauma, falar sobre ele? Aí que está o ponto mais curioso. Segundo o autor, não. A pessoa não precisa sequer falar sobre o trauma. Basta trazer à mente a lembrança ou o sentimento que aflige. Enquanto a pessoa pensa nisso, as esferas são posicionadas em pontos específicos na orelha. E aqui a promessa do autor é bem ousada. Ele afirma que o sentimento negativo desaparece instantaneamente de forma definitiva. Instantaneamente de forma definitiva? Isso é uma alegação muito forte. E a aplicação é na orelha. Isso me lembra a auriculoterapia. Exatamente. A aplicação remete diretamente à auriculoterapia. A inovação aqui, segundo o autor, estaria na tecnologia dessas esferas que potencializariam o efeito. Mas é importante frisar, é uma alegação forte. Claro, do ponto de vista da psicologia ou da medicina mais tradicional, a ideia de uma cura instantânea e definitiva para um trauma seria vista com muito ceticismo. Sem dúvida. E o livro dá mais detalhes sobre a técnica? Sim, ele ressalta mais alguns pontos bem impressionantes. Primeiro, a reafirmação de que a cura é permanente. Segundo, e isso é ainda mais surpreendente, que o tratamento pode ser feito à distância, com resultados que, segundo ele, podem ser ainda mais profundos. E terceiro, que já existem cursos online para formar profissionais nessa técnica ao redor do mundo. Então, o percurso que o livro nos propõe é bem claro. Começa nos ensinando a ouvir o corpo, a ver os sintomas como mensagens. Depois nos dá um mapa, baseado na medicina chinesa, para interpretar essas mensagens. E, por fim, oferece uma ferramenta que promete resolver a causa emocional de forma rápida e, segundo ele, definitiva. Exatamente. Ele constrói um argumento passo a passo para levar o leitor a essa conclusão. Inimiga, mas como mensageira. Entendemos o caminho que uma emoção percorreria até se manifestar no corpo e mergulhamos no mapa da medicina chinesa que conecta órgãos a sentimentos. E, por fim, conhecemos essa ferramenta, as Acusferas, que propõe uma abordagem bem diferente e ousada. E o que fica como grande conclusão, segundo a visão do livro, é que a libertação de traumas e medos abre um espaço fundamental para o autoconhecimento. A ideia é que quando não estamos mais gastando uma energia imensa para lidar com essas mochilas de pedras emocionais, podemos finalmente olhar para dentro. A verdadeira cura, portanto, não é só a ausência de dor, mas um reencontro com a própria essência. É um convite poderoso para ver a saúde não como um destino, mas como um caminho constante de autodescoberta. O conhecimento apresentado é, acima de tudo, um convite à transformação pessoal, a olhar para os próprios sintomas com mais curiosidade e, talvez, um pouco menos de medo. E, para fechar, gostaria de deixar uma reflexão que expande essa ideia do individual para o coletivo, baseada em tudo que a gente discutiu. Se o corpo de um indivíduo é um reflexo fiel da sua mente e emoções, como sugere o livro, até que ponto a saúde coletiva de uma comunidade ou de uma sociedade inteira poderia ser um espelho das suas emoções coletivas não resolvidas? Fica aí a provocação.